Olá, internet! Nesse vídeo a gente vai fazer uma questão do Enem de 2019, a questão do tijolo no capacete. Para quem tiver com a prova amarela, é a questão 107, que fala que em qualquer obra de construção civil, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês lerem comigo, em qualquer obra de construção civil é importante que tu use um capacete para tu não morrer num acidente como o dessa questão. Tu vai ter um tijolo de 2,5 kg que vai cair de 5 metros de altura e acertar um capacete. Daí a colisão, o impacto com o capacete dura meio segundo. E a questão te diz que a força impulsiva média pode gerar uma força maior que o peso do tijolo. Primeira coisa, por que ele está falando que o impacto pode gerar uma força maior que o peso do tijolo? É que se tem um tijolo parado na tua cabeça, a força que a tua cabeça faz para segurar o tijolo é igual ao peso dele, tá? Mantendo o tijolo parado ali. Agora, se o tijolo vem de uma baita altura e ele bate na tua cabeça com uma baita velocidade, quando o tijolo bater na tua cabeça, a tua cabeça vai fazer uma força até muitas vezes maior do que o peso dele para frear esse tijolo rápido antes que ele afunde no teu crânio, ou no caso o capacete vai fazer uma força. Então, se um tijolo cai de uma certa altura e bate na tua cabeça, a força que a tua cabeça faz para segurar ele normalmente é maior do que o peso dele. E é isso que a questão quer saber. Nessa questão, a força que vem do impacto vale o peso de quantos tijolos? Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Que essa questão é meio vaga, porque resulta numa força impulsiva média. O que é isso? Uma força impulsiva média? Toda força é impulsiva, toda força impulsiona alguma coisa. Então esse termo é meio vago, e vocês vão ver que, na verdade, dependendo como é que tu interpreta isso, a questão não tem resposta. E ela tem problemas ainda maiores, então a gente já vai chegar lá. Mas vamos ver primeiro o que o Enem queria que a gente fizesse, para depois começar a xingar a questão. A ideia, então, é que imagina que tu tem um funcionário que não está no seu dia de sorte, estava parado, ou tá assim, né, porque ele está de capacete. Aqui está o funcionário usando o seu capacete, e daí esse funcionário vai ser atingido por um tijolo que está caindo de uma altura de 5 metros. A questão não deixa claro, eu vou supor que o tijolo parte do repouso, daí ele é acelerado pela gravidade, então ele vai caindo cada vez mais rápido, e após cair uma altura de 5 metros, ele chega na cabeça da pessoa com uma certa velocidade, que eu não sei quanto que é. E daí o que a questão está te dizendo é o seguinte, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui. Vamos desenhar um capacetão aqui. Isso não soou muito bem. Então imaginem que aqui eu tenho o capacete, e eu até vou fazer uma cópia desse desenho que a gente vai usar ele mais algumas vezes. O que está acontecendo é o seguinte, o tijolo então estava lá em cima, deu um zoom no capacete, parte do repouso, cai por 5 metros e chega no capacete com uma certa velocidade, que eu quero descobrir quanto que é. E conforme ele bate no capacete, ele começa a amassar o capacete e começa a frear. Então o que vai acontecer é que esse capacete amassa, conforme o capacete amassa, o tijolo desce um pouquinho, e a princípio, no fim, eu vou supor que o tijolo bate e amassa até parar. A questão também não deixou isso claro, podia ser que o tijolo picasse, não sei. Eu vou supor que o tijolo vai amassando o capacete até parar. Então, de novo, podia estar mais claro isso no enunciado. Vocês vão ver que é isso que tem que fazer para chegar na resposta. E daí eu quero saber, daí a questão me diz que o contato do tijolo com o capacete durou cerca de meio segundo. Então, o tempo do impacto, o tempo que o tijolo fica freando enquanto ele amassa o capacete é meio segundo. Daí a questão quer saber a força que tem durante o impacto, seja lá o que for isso. Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tentar descobrir com que velocidade que o tijolo bateu no capacete. Qual que é a velocidade do tijolo na hora que ele chegou no capacete? Como é que eu vou descobrir isso? Bom, eu sei que o tijolo ficou caindo em queda livre, então a aceleração durante a queda livre era a aceleração da gravidade, que vale 10, e isso foi ao longo de uma altura de 5 metros. Então lá de cima até chegar aqui embaixo, o tijolo caiu por 5 metros. Durante a queda do tijolo, ó, daqui para cá, notem que a velocidade no fim da queda, essa velocidade aqui, é a velocidade no início do impacto. Então vamos analisar a queda. A queda livre, gente, como ela é uma queda com aceleração constante,
A queda tu pode analisar usando, por exemplo, um Torricelli, formulinhas de MRUV. Tu poderia fazer isso por energia também, vai dar a mesma resposta, mas eu estou me sentindo num dia meio Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, no início da queda, a velocidade é 0. E no fim da queda, até chegar no capacete, é a velocidade que eu quero descobrir. Então, a velocidade no final da queda não sei, no início é 0, 2, a aceleração durante a queda é 10, que é a aceleração da gravidade, e o deslocamento durante a queda é 5. Tu vai descobrir que a velocidade final ao quadrado é 100, né? 2 vezes 5 é 10, vezes 10 é 100. Se tu extrair a raiz dos dois lados, a velocidade final da queda é 10. O que isso quer dizer? Que essa velocidade aqui, ó, a velocidade do fim da queda, ou seja, a velocidade do tijolo na hora que ele chega no capacete, é 10. Tá, agora que eu já analisei o que o capacete faz enquanto ele desce, eu sei que o tijolo chegou no capacete com uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu quero saber agora o que acontece durante o contato do tijolo com o capacete. Vocês podem pensar que no tijolo tem duas forças atuando. Como assim? Existe o peso, a gravidade está puxando o tijolo para baixo, e o peso desse tijolo são 25 newtons. Para quem não lembra, o peso é m vezes g, a massa do tijolo é 2,5, o g é 10. Então vai dar 25 newtons. Além disso, na hora que o tijolo bate no capacete, existe uma força para cima que o capacete faz no tijolo para frear ele. Então isso é a força que o capacete fez para segurar o tijolo. O que tu poderia descobrir aqui é o seguinte: durante a frenagem do tijolo, enquanto ele freia, qual que foi a aceleração dele? Porque enquanto ele caía, a aceleração era 10, mas enquanto o tijolo freia, a aceleração média do tijolo, tu pode descobrir fazendo variação da velocidade pelo tempo. Qual que é a variação do tijolo de velocidade do tijolo enquanto ele freia? Bom, enquanto ele freia, eu vou sumir com a minha cara para vocês não se distraírem, enquanto ele freia, a velocidade vai de 10 para 0. Então, durante o impacto, a velocidade do tijolo variou 10. Seria menos 10, porque ela reduziu 10, mas eu vou pôr em módulo mesmo. Então, durante o impacto, a velocidade do tijolo variou 10 e o impacto durou meio segundo. 10 dividido por 0,5 vai dar 20. Então, durante o impacto, a aceleração do tijolo foi cerca de 20 metros por segundo ao quadrado. Tá, e qual que é a força que teve durante o impacto? Bom, eu sei que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Durante o impacto, quem que é a força resultante? Imagina que tu tem a força F que o tijolo está fazendo para cima e o peso que é 25 para baixo. Essas forças têm sentidos opostos e elas não estão se cancelando, tá? O que é a força resultante? É uma menos a outra. No caso, eu vou pôr aqui F menos 25. Isso é igual à massa do tijolo, que é 2,5, e a aceleração durante o impacto vale 20. Quer dizer que F menos 25 tem que dar 2,5 vezes 20 vai dar 50. Daí tu passa aquele 25 por outro lado, fica 50 mais 25, quer dizer que a força que o capacete fez no tijolo foi de 75 newtons. A grande questão é, que força que a questão quer saber? A questão quer saber a força impulsiva no impacto. Tá, mas de qual força que ele está falando durante o impacto? Será que ele está falando do peso do tijolo ou ele está falando da força que o capacete fez no tijolo? Ou será que ele está falando da resultante das duas? Na minha interpretação, a força que surge do impacto seria essa força aqui. É a força que o capacete faz no tijolo. E essa força vale 75 newtons. Como o peso de um tijolo é 25, essa força equivale ao peso de 3 tijolos, né? Se um tijolo é 25, 3 tijolos seria 75. Então, na minha interpretação, a força que vem do impacto é esse 75, que seria o peso de 3 tijolos. Só que isso não tem nas alternativas.
O que acontece, gente, é que a questão do Enem considerou como força do impacto, na verdade, a força resultante. Quanto que é a força resultante? Se tu tem 75 para cima, olha para essa figura, e 25 para baixo, a força resultante é 50 newtons. Como cada tijolo tem um peso de 25, essa força equivale ao peso de 2 tijolos. Então é isso que o Enem considerou como sendo a força do impacto, a resultante durante o impacto. Sinceramente, isso tinha que estar claro no enunciado, tá? Não fica... força, ele tem que especificar melhor. O que ele tá falando? Força impulsiva? Enfim, tá meio vago o enunciado. Mas para chegar numa resposta, o que ele considera como força do impacto seria essa resultante de 50 newtons, que é o peso de 2 tijolos, e tu marca a letra A. Existem outros jeitos de fazer essas contas, tá? Quem procurar outras resoluções no YouTube vai ver outros jeitos de resolver isso aqui. Todos vão chegar no mesmo lugar. Só que tem um outro problema nessa questão. Além de não estar claro de qual força ele está falando, se ele quer essa força ou se ele quer a resultante, isso vai de interpretação mesmo. Outra coisa que a questão é absurda é se tu parar para pensar na distância que o tijolo percorreu enquanto ele freava. Porque o tijolo foi de 10 metros por segundo para 0 em meio segundo. Qual será que é a distância que o tijolo percorreu enquanto ele afunda no capacete? 1 centímetro? 2 centímetros? Vamos fazer a conta. Enquanto o tijolo freia, a distância que ele percorre, tu pode dizer que é a velocidade média vezes o tempo que ele ficou andando. Qual que é a velocidade média do tijolo enquanto ele freia? Nota que o que eu estou colocando aqui é a velocidade média, né? O famoso Deus vê tudo. A velocidade média do tijolo, ó, se a velocidade começou em 10 e terminou em 0, a velocidade média foi 5. Entre 10 e 0, a média é 5. Então, em média, durante a frenagem do tijolo, a velocidade era 5. E o tempo que o tijolo ficou freando foi meio segundo. 5 vezes 0,5, gente, isso vai dar 2,5 metros. Então, de acordo com os dados do Enem, o tijolo afunda 2,5 metros dentro do capacete, até parar. Eu acho, né, que a pessoa que fez a questão não pensou muito bem no que ela estava fazendo, tá? Porque esse funcionário aqui, se o tijolo afundar 2,5 metros no capacete até parar, eu acho que essa pessoa vai parar no hospital, tá? Eu tô com a leve impressão. Então essa questão, resumindo, tá cheia de problemas. Não só o enunciado tá vago, como os números escolhidos pelo elaborador da questão são absurdos. Então fica aí a crítica, tá? Questão bem mal feita, mal elaborada, mas era isso que tu tinha que fazer para chegar na resposta. Tchau pra vocês, muito obrigado pela atenção. E, de novo, eu sempre esqueço de falar isso, dá o like no vídeo, compartilha com a tua avó, manda no grupo da família. Bah, vó, olha que legal essa questão do Enem aqui. Para me ajudar. Obrigado pela atenção e até a próxima.